uma vitória de virada do time alviverde. Você já fez uma primeira mudança no intervalo, colocando o Eltinho, logo com 10 minutos, se não estou enganado, colocou o Geraldo. E hoje, com a entrada do Geraldo, a coisa começou a melhorar e o Curitiba mostrou superação. Tem a impressão que isso é o mais importante para você nesse momento, Marcelo, a vitória de 3-1. Você tocou num ponto importante. Quando se tem objetivos, você tem que, às vezes, passar por adversidades e aí é que a gente vai perceber como o time reage diante de uma adversidade. Foi o que aconteceu hoje. Estávamos, eu acredito, jogando bem desde o início do jogo, pressionando muito, um bom volume de jogo, e só que o gol não saiu. Esse tipo de jogo, quando você faz o gol, aí acaba abrindo o adversário, né, um pouco mais, quebrando aquela proposta inicial. E qualquer time que vai jogar com o Curitiba aqui vai ser assim, vai ser muito fechado. E no intervalo corrigimos algumas coisas, trocamos um atleta, não porque estivesse mal o Lucas, mas que tem um apelo mais defensivo. E por incrível que pareça, isso faz parte do futebol, não só não fizemos, como levamos o gol do adversário. Um descuido e mérito também do chute do rapaz, mas o time reagiu bem diante dessa adversidade. E não só reagiu bem, como achei também que o torcedor foi um aliado importantíssimo hoje, porque mesmo com o gol ele reconheceu que estávamos lutando muito, e jogando e buscando, e nos apoiou o tempo todo, principalmente o torcedor de arquibancada, e nós aí reagimos e mostramos personalidade. Eu acho que a gente está começando a entrar num novo caminho, esperamos que seja assim com grandes vitórias. Esse novo caminho que você cita, Marcelo, você teve uma nova dupla ofensiva hoje com o Aquino e com o Roberto. A avaliação que você faz do sistema ofensivo especificamente? Pois é, nós enfrentamos um adversário muito fechado e achei que foi bem. No início do jogo, uma certa ansiedade, apressando muita jogada, e perdemos alguns passos que poderia ter sido melhor aproveitado, mas depois acertou, adicionamos velocidade, um bom toque de bola. Isso eu acho que facilitou o trabalho do Lincoln também. E não que aqueles jogadores que estivessem jogando tivessem muito mal, mas é um novo modelo e eu acho que foi bem. Foi bem e tende a melhorar se a gente imaginar que esses jogadores estavam sem jogar há muito tempo. Aliás, no segundo tempo, principalmente com o Anderson Aquino, nós até escolhemos com o destaque do jogo em função do trabalho que ele fez, não só pela marcação do gol, mas também pelo trabalho tático realizado, né, Marcelo? Eu destaco o coletivo hoje, foi importante, essa questão de não se intimidar, ou de não se abater diante do gol do adversário, foi muito bacana, uma reação. Esse grupo é um grupo muito comprometido com o trabalho, o torcedor pode estar tranquilo quanto a isso, vai ter sempre um time lutando muito, né? E o destaque, eu destaco o coletivo, embora eu pense que o Aquino foi bem, o Lincoln foi muito bem hoje, e o Gil foi um guerreiro, né, o tempo todo, assim como o Tcheco também deu suas arrancadas. Quer dizer, o time, de uma forma geral, foi bem e não podemos estar confortáveis, né, apenas com essa vitória, temos que estar progredindo sempre e melhorando e ajustando. Esse tipo de jogo, hoje jogamos com 2 segundos volantes, né, permitia, num jogo talvez quando o adversário tem dois jogadores ali no meio mais rápidos, a gente tem que ter um certo cuidado para não deixar chegar tanto. E o próprio adversário hoje chutou pelo menos umas 4 bolas de fora da área. Ô Marcelo, a importância da entrada, as importâncias, né, de Eltinho e Geraldo para o resultado, que peso tiveram, na tua opinião, em relação ao jogo de hoje? Eu acho que não só pela atuação ou a produção individual, mas olhando num contexto assim mais amplo, pelo banco, né? Você ter banco para poder ganhar o jogo com o banco, né? Um jogador que entra descansado, né? Com a qualidade, com velocidade, né? Nos deu uma nova postura, nos deu uma nova condição, embora aqueles que estivessem jogando estavam jogando bem. Ô Marcelo, fala um pouquinho sobre a utilização do Gil e do Tcheco no sentido de manter talvez essa escalação para outras partidas, ou será só em casos especiais, como por exemplo para enfrentar um Paranavaí que não é uma equipe assim tão forte no cenário nacional? Isso é interessante.
Nós tínhamos jogadores, um machucado, um primeiro volante machucado, o outro suspenso, e um apelo ofensivo, né, para você fazer gols e ganhar o jogo aqui dentro de casa. Nós precisamos ter a consciência e a combinação das situações para a gente ter um time preparado para o Paranavaí, para o Nacional de Manaus e para jogar com o Cruzeiro, com o Santos, com qualquer outra grande equipe. É possível jogar assim, desde que todo mundo recomponha rápido e haja uma participação na marcação, principalmente no setor ofensivo. Você falou do torcedor, Pereira também reconheceu o comportamento desse torcedor que ajudou o Coritiba nessa batalha. É mais ou menos por aí esse espírito para a Copa do Brasil, esse comportamento do torcedor? O torcedor sempre comportou muito bem e hoje nos ajudou mais uma vez. Levamos o gol e naquele momento eu olhei para cima e vi a torcida cantando e esse apoio é fundamental, né? Eu sempre penso que, não só aqui no Coritiba, como qualquer outra grande equipe, quando há uma manifestação contrária durante o jogo, acaba dando força ao adversário. E pode ter certeza que os jogadores retribuíram esse apoio com uma entrega total. Esperamos que mostrar o melhor futebol sempre, né, e principalmente uma entrega para que o torcedor esteja junto e a gente possa buscar vitórias importantes. A superação mostrada pelo time que nós analisamos no início dessa coletiva e o que você viu do empate 0-0 com o Nacional em Manaus, tudo isso dá uma convicção que o time conquista esta classificação na quinta, em casa, também com o apoio da torcida, Marcelo? Dá uma perspectiva imensa, né? Nós vamos nos preparar bem e criar uma situação para pressionar e atacar sempre o Nacional dentro de casa e buscar a classificação. Não nos garante nada, mas a preparação, a não acomodação, né, a cobrança e a confiança também para jogar esse jogo vai ser fundamental para a gente passar de fase. Marcelo, 2 questionamentos, por favor. Queria que você comentasse um pouquinho do Jonas, que depois de 50 dias voltou a aparecer no time. E por que o Jackson, que vinha sendo titular, sequer ficou no banco de reservas? Porque não se pode, se você pensar na composição de banco, não tem como você deixar 2 laterais. Dificilmente se deixa 2 laterais. Às vezes deixa um lateral direito que joga de lateral esquerdo, e quando se deixa o lateral esquerdo é porque você tem a intenção de colocá-lo no jogo, né? É o caso do Eltim, num jogo de apelo ofensivo. E por que não ter um lateral direito? Porque o Gil também faz essa função, e se caso acontecesse alguma coisa com o Jonas, o Gil seria o lateral e já jogou assim muito bem, e colocaria ali no meio o Everton e o próprio Dejair, que estava no banco e cumpre bem a função. O Jonas foi bem, o Jonas foi muito bem para quem estava parado há tanto tempo. Errou pouco, foi sacrificado um pouquinho no segundo tempo em função da entrada do Eltim. Eu soltei completamente o Eltim, prendi um pouco o Jonas e abri o Roberto na ponta direita. Então acho que a tendência do Jonas crescer e ser aquele jogador importante que foi na temporada passada.